salvá-lo. Ele queria destruir um agricultor, mas acabou destruindo a si mesmo. A história real de como a inteligência venceu a arrogância. Ele bloqueou o caminho para minha roça com pedras. O jeito que resolvi isso impressionou até a polícia. Essa não é apenas uma briga de vizinhos. É uma batalha de inteligência contra a arrogância. E o que aconteceu no final vai te surpreender. Fique comigo até o último segundo, porque você não vai acreditar em como essa história termina. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Histórias e Memórias. Eu sou o André e hoje vou contar para vocês uma história que ainda me dá arrepios quando lembro. Imaginem a seguinte situação. Vocês acordam numa manhã qualquer, vão trabalhar na roça de vocês como fazem há 15 anos e encontram pedras gigantescas bloqueando completamente o único acesso à propriedade. Não estou falando de pedrinhas, pessoal. Estou falando de pedras de 2 toneladas cada uma, colocadas estrategicamente por um vizinho milionário que decidiu que eu não merecia mais passar por suas terras. O que vocês fariam numa situação dessas? Chamariam a polícia? Partiriam para a briga? Ou tentariam algo mais criativo? Porque, pessoal, o jeito que resolvi essa situação foi tão genial que até os policiais pediram para filmar e usar como exemplo nos treinamentos deles. Se vocês gostam de histórias onde a inteligência vence a prepotência, fiquem até o final porque essa vai ser épica. E antes de começar, se inscrevam no canal e deixem aquele like maroto para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Meu nome é André Silva, tenho 42 anos, sou casado com a Mariana há 18 anos e temos 2 filhos, o Gabriel de 15 e a Sofia de 12. Trabalho como técnico em eletrônica na cidade, mas minha verdadeira paixão sempre foi a agricultura. Há 15 anos, com muito esforço e economia, consegui comprar um terreno de 3 hectares na zona rural para realizar meu sonho de ter uma roça. Não é nada grandioso, pessoal. É uma propriedade simples onde cultivo principalmente milho, feijão, abóbora e algumas hortaliças que vendo na feira aos sábados. A renda extra ajuda muito no orçamento familiar, principalmente agora que os filhos estão crescendo e os gastos aumentando. Mas mais que isso, aquela roça é meu refúgio, meu lugar de paz, onde esqueço os problemas da cidade e me reconecto com a natureza. A propriedade fica no final de uma estrada de terra que serpenteia por entre várias chácaras da região. É uma região linda, com muito verde, ar puro, vizinhos simples e trabalhadores. Para chegar até minha roça, preciso percorrer cerca de 2 quilômetros dessa estrada, que segundo todos os documentos oficiais da prefeitura, é uma via pública rural mantida pelo município. Durante todos esses anos, nunca tive problemas com ninguém. Os vizinhos são pessoas simples, a maioria também pequenos produtores rurais ou pessoas que se mudaram da cidade em busca de tranquilidade. Sempre houve respeito mútuo, a ajuda quando alguém precisava, aquele espírito de comunidade que ainda existe no interior. Eu ajudo o seu João com a colheita quando ele precisa. Ele me empresta ferramentas quando necessário. A Dona Maria sempre me guarda uns ovos caipiras frescos, e eu sempre levo umas abóboras para ela. Era uma vida simples, mas feliz, até chegarem os novos vizinhos. Em janeiro deste ano, uma das maiores propriedades da região foi vendida. Era uma chácara de cerca de 10 hectares, que pertencia a uma família há gerações. Mas os herdeiros decidiram vender porque ninguém tinha interesse em manter o lugar. A propriedade ficou alguns meses no mercado até que apareceu um comprador com dinheiro vivo, Roberto Mendonça. Roberto é empresário de 55 anos que fez fortuna no ramo de importação de eletrônicos em São Paulo. Rico, muito rico mesmo. Aposentado precoce, decidiu se mudar para o interior para viver com mais qualidade, como ele mesmo dizia. Mas, pessoal, desde o primeiro dia ficou claro que Roberto não havia vindo buscar a paz do campo. Ele havia vindo para ser o rei do pedaço. A primeira coisa que ele fez foi cercar toda a propriedade com uma cerca elétrica de 3 metros de altura, coisa que nunca havia existido na região. Depois, contratou uma empresa de segurança para fazer rondas diárias.
Instalou câmeras por toda parte, sistemas de alarme, como se estivesse vivendo numa zona de guerra. Mas o pior não era nem isso. O pior era a atitude dele. Roberto tinha aquela mentalidade típica do rico arrogante que acha que dinheiro compra tudo, inclusive o respeito das pessoas. Desde o primeiro dia em que nos encontramos, ele deixou claro que me considerava inferior. "Então você é o que tem aquela rocinha ali", disse ele no primeiro encontro com um tom de desprezo que me fez ranger os dentes. "Espero que não cause problemas com barulho de trator ou poeira excessiva. Estou aqui em busca de tranquilidade e não pretendo tolerar incômodos." Incômodos? Pessoal, eu acordo às 5 da manhã para trabalhar na roça, justamente para não incomodar ninguém. Meu trator é velho, mas bem cuidado, não faz barulho excessivo. E poeira? Estamos numa estrada de terra. É óbvio que vai ter poeira quando alguém passa. Mas respondi educadamente: "Fico feliz em ter um novo vizinho na região, Roberto. Pode ficar tranquilo que sempre respeitei todos aqui e vou continuar respeitando." Ele apenas fez uma cara de desdém e se afastou. Deveria ter percebido ali que estava lidando com alguém problemático. Nas semanas seguintes, Roberto começou uma verdadeira campanha para me incomodar. Primeiro foram as reclamações infundadas. Sempre que eu passava pela estrada com meu caminhão velho para levar os produtos para a feira, ele aparecia reclamando do barulho, da poeira, do horário. "Meu caro", dizia ele com aquele tom condescendente, "será que não é possível você passar em horários mais civilizados? 7 da manhã é muito cedo para esse barulho todo." 7 da manhã é tarde demais para quem trabalha na roça, pessoal. A feira começa às 6 da manhã e eu preciso estar lá cedo para conseguir um bom lugar. Mas eu tentava ser compreensivo. "Roberto, eu entendo a sua preocupação, mas eu preciso trabalhar. É meu sustento." "Sustento? Rapaz, você não deveria pensar em arrumar um trabalho de verdade, ao invés de ficar brincando de fazendeiro?" Brincando de fazendeiro? Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Como alguém pode ter a ousadia de diminuir o trabalho honesto de outra pessoa? Depois vieram as ameaças veladas. Roberto começou a insinuar que eu estava desvalorizando a região com minha agricultura amadora. Dizia que estava pensando em conversar com outros proprietários para padronizar o nível das propriedades. A coisa piorou quando ele descobriu que parte da estrada passava bem próxima da divisa da propriedade dele. Começou a colocar placas: "Propriedade privada, proibido transitar, área sob vigilância." Obviamente as placas estavam erradas, porque a estrada é pública, mas era a forma dele de me intimidar. Um dia encontrei ele conversando com o seu João, meu vizinho de 73 anos que tem uma pequena criação de galinhas. Roberto estava oferecendo dinheiro para o seu João testemunhar que eu causava problemas na vizinhança. Seu João, homem íntegro que é, recusou na hora e me contou o episódio. "Seu André, esse homem não presta, está tentando comprar testemunhas falsas contra o senhor. Cuidado com ele." Foi aí que eu percebi que Roberto não ia parar por aí. Ele tinha um plano para me tirar da região e estava disposto a usar qualquer meio necessário. A gota d'água veio numa quinta-feira de março. Cheguei na roça pela manhã e encontrei algo que me deixou sem palavras: pedras. Não eram pedrinhas de jardim, eram pedras monumentais, rochas de granito do tamanho de carros pequenos, dispostas estrategicamente para criar uma barreira intransitável. Não havia como passar nem a pé entre elas, quem dirá com meu caminhão ou trator. Do outro lado do bloqueio estava Roberto com um sorriso debochado que me deu vontade de... Bem, vou manter a educação aqui. Ele estava acompanhado de 2 funcionários, provavelmente da empresa de segurança que ele havia contratado. "E aí, fazendeiro?", disse ele com ironia. "Parece que a sua fazendinha vai ter que ficar fechada hoje." Respirei fundo antes de responder. Sabia que qualquer reação exaltada seria exatamente o que ele queria. "Roberto, o que é isso? Por que você bloqueou a estrada?" "Bloqueei? Não, meu caro. Eu fiz um paisagismo na minha propriedade. Essas pedras ornamentais ficaram lindas, não acham?" Ele gesticulou teatralmente para os capangas, que riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. "Roberto, essa é uma estrada pública.
Você não pode bloquear o acesso. Pública? Ele fingiu surpresa. Onde estão os documentos que provam isso? Porque, pelo que eu sei, essa passagem atravessa minha propriedade e eu tenho o direito de fazer o que eu quiser na minha terra. Tirei do bolso os documentos que sempre carrego da prefeitura, mostrando claramente que aquela estrada é de domínio público, mantida pelo município há mais de 20 anos. Ele nem olhou para os papéis. Documentos? Papel não move pedra de 2 toneladas, meu amigo. Se você quer passar, está vendo as pedras aí. É só tirar com as próprias mãos. Os capangas riram novamente. Eu senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Roberto, isso é um absurdo. Você está impedindo o meu acesso ao meu trabalho, ao meu sustento. Sustento? Ele fez uma expressão de deboche. Já não disse que você deveria arrumar um trabalho de verdade? Talvez esse seja o empurrãozinho que você precisava para parar de brincar de fazendeiro e virar um homem de verdade. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Como alguém pode ter a ousadia de diminuir o trabalho honesto de outra pessoa? Foi aí que eu tive uma revelação, pessoal. Olhando para Roberto com o seu ar de superioridade, seus capangas rindo das piadas sem graça, suas pedras estrategicamente posicionadas, percebi que estava lidando com alguém que só entende a linguagem da força e da intimidação. Tudo bem, Roberto. Respondi com uma calma que até me surpreendeu. Você quer brincar assim? Vamos brincar. Dr. Marcelo interveio. Senhor Roberto, o André é engenheiro formado e foi consultor técnico da nossa comissão de revisão do plano diretor. Ele conhece a legislação municipal melhor que muito funcionário público. A cara do Roberto quando descobriu que eu era engenheiro foi impagável, pessoal. 15 anos me chamando de fazendeirinho, agricultor amador e descobrindo que eu tinha mais qualificação técnica que ele imaginava. Pessoal, o que aconteceu depois foi uma sucessão de eventos que parecia filme de comédia, se não fosse tão sério. Roberto começou a fazer ligações desesperadas. Ligou para o prefeito novamente, que dessa vez nem atendeu. Tentou ligar para vereadores, para o governador, para quem conseguisse. Ninguém ia contrariar o Ministério Público, o IBAMA e a Receita Federal por causa de um empresário arrogante que cometeu crimes. Quando percebeu que as ligações não estavam funcionando, partiu para as ameaças diretas. Vocês vão se arrepender disso. Eu vou processar todos. Vou acabar com suas carreiras. Dr. Marcelo mantinha a calma profissional. Senhor Roberto, o senhor está sendo filmado ameaçando agentes públicos no exercício da função. Isso é mais um crime que está adicionando ao seu processo. Foi então que Roberto fez algo que ninguém esperava. Ofereceu propina. Olhem, disse ele tirando o talão de cheques. Vamos resolver isso de forma civilizada. Quanto vocês querem para esquecer essa história? O silêncio foi ensurdecedor. Os fiscais olharam uns para os outros com expressão de incredulidade total. Senhor Roberto, disse o auditor da Receita Federal, o senhor está oferecendo suborno para agentes federais. Isso é crime hediondo. Não foi isso que quis dizer. Tarde demais. Meu primo Daniel já estava ligando para a delegacia solicitando reforço para conduzir Roberto por tentativa de suborno. Foi quando Roberto teve um colapso completo. Começou a gritar, chorar, fazer escândalo como uma criança que não consegue o que quer. Não é justo! Eu paguei 2 milhões nesta propriedade! Eu tenho direitos! Vocês não podem fazer isso comigo! Senhor Roberto, seus direitos acabam onde começam os direitos dos outros. O senhor cometeu vários crimes achando que dinheiro estava acima da lei. Nesse momento, chegaram mais 2 viaturas da Polícia Civil. Roberto foi conduzido para prestar esclarecimentos na delegacia sobre falsificação de documentos, crime ambiental, crime contra o patrimônio público e tentativa de suborno. Pessoal, ver aquele homem que me humilhou durante meses sendo algemado e colocado na viatura da polícia foi justiça. Não senti prazer com o sofrimento dele, mas senti uma satisfação profunda de ver que a prepotência tem limites. E as pedras? As pedras foram removidas no mesmo dia pela prefeitura, que cobrou os custos de Roberto. O caminho para minha roça estava livre novamente. Pessoal, os desdobramentos dessa história foram além do que eu imaginava. Roberto passou 3 dias preso enquanto aguardava audiência de custódia. Quando foi liberado, teve que assinar um termo de compromisso se comprometendo a não se aproximar de mim ou da minha propriedade.
As multas aplicadas pelos órgãos federais totalizaram mais de 2 milhões de reais. A propriedade que ele comprou por 2 milhões agora tinha multas do mesmo valor, sem contar os custos legais. O IBAMA embargou todas as construções irregulares. Roberto teria que demolir 30% da casa, refazer o projeto respeitando as APPs e ainda pagar pela recuperação ambiental da área degradada. A Receita Federal abriu investigação fiscal completa. Descobriram que Roberto não havia declarado corretamente o valor da propriedade no imposto de renda, nem os custos das reformas. Sonegação fiscal em larga escala. O processo criminal por falsificação de documentos está correndo na justiça. O advogado dele já sinalizou que vai tentar um acordo de delação premiada para reduzir a pena. Mas, pessoal, sabe qual foi a consequência mais satisfatória de todas? Roberto colocou a propriedade à venda. Não consegue mais sustentar os custos legais, as multas aplicadas, as reformas obrigatórias. O homem que veio para ser o rei do pedaço está fugindo com o rabo entre as pernas. E eu? Continuo trabalhando na minha roça tranquilamente. A estrada continua pública e livre como sempre foi. Os vizinhos me cumprimentam com ainda mais respeito depois de verem como eu enfrentei a situação com inteligência. Seu João, meu vizinho das galinhas, resume bem. Seu André, você provou que conhecimento vale mais que dinheiro. Esse homem tinha milhões, mas não tinha sabedoria. A repercussão dessa história na cidade foi incrível, pessoal. Em uma semana, todo mundo sabia como um simples fazendeiro havia derrubado um empresário milionário usando apenas conhecimento e a lei. Dr. Marcelo, o promotor, me procurou dias depois. André, raramente vejo alguém conduzir uma denúncia de forma tão técnica e organizada. Você tem interesse em prestar consultoria para o Ministério Público em casos de crimes ambientais? Imaginem só, de fazendeirinho para consultor do Ministério Público. O pessoal do IBAMA também ficou impressionado. O coordenador regional me convidou para participar de um projeto de monitoramento ambiental da região. Precisamos de pessoas com o seu perfil técnico que conhecem a área e sabem identificar irregularidades. Meu primo Daniel disse que a história virou caso de estudo na PM. André, os instrutores estão usando o seu caso para ensinar os novatos sobre como cidadãos preparados podem ajudar no combate ao crime. Você virou exemplo de cidadania. Na feira, aos sábados, virei uma pequena celebridade. Os clientes fazem questão de comprar de mim, dizendo que querem apoiar o cara que botou o ricão no lugar dele. Até o prefeito me procurou e disse: André, estou montando uma nova comissão técnica para revisar a legislação rural da cidade. Gostaria que você participasse como consultor voluntário. O mais engraçado é que alguns empresários da região, que antes me tratavam com indiferença, agora me cumprimentam com respeito. Palavra espalhou que não é boa ideia subestimar o engenheiro da roça. Mariana não cansa de me provocar. Falei que você estava se esquecendo de quem você é? Agora toda a cidade sabe que meu marido é muito mais que um fazendeiro. Os filhos ficaram orgulhosos também. Gabriel, o mais velho, disse: Pai, meus amigos da escola ficaram impressionados quando eu contei a história. Você é o cara mais inteligente que eles conhecem. Pessoal, essa experiência me ensinou várias lições importantes que quero compartilhar com vocês. Primeira lição: nunca deixem ninguém diminuir o trabalho honesto de vocês. Roberto passou meses me chamando de fazendeirinho, agricultor amador, tentando fazer eu me sentir inferior. Mas trabalho digno não tem hierarquia. Seja engenheiro, seja agricultor, seja qualquer profissão honesta, merece respeito. Segunda lição: conhecimento é a maior arma contra a prepotência. Roberto achava que dinheiro resolvia tudo, que podia intimidar quem quisesse, mas conhecimento bem aplicado derruba qualquer arrogância. Eu conhecia a lei, ele não. Eu sabia os meus direitos, ele contava só com intimidação. Terceira lição: a união da comunidade é fundamental. Sozinho, eu seria apenas mais uma vítima da prepotência do Roberto. Mas com o apoio dos vizinhos, das autoridades competentes, da própria estrutura legal do país, consegui enfrentar alguém muito mais poderoso economicamente. Quarta lição: paciência e estratégia vencem impulsividade. Eu poderia ter partido para a briga física, poderia ter feito escândalo, poderia ter tentado resolver na base da força, mas escolhi o caminho da inteligência, da preparação, da estratégia legal. E deu certo. Quinta lição: documentação é tudo. Se eu não tivesse guardado todos os papéis da minha propriedade, todos os mapas da época que participei da comissão do plano diretor, não teria conseguido provar nada. Sempre guardem seus documentos. E a lição mais importante:
Nunca subestimem as pessoas pela aparência ou profissão. Roberto me subestimou completamente. Achou que estava lidando com um simples fazendeiro, sem conhecimento ou recursos. Esse foi o erro fatal dele. Conhecimento, pessoal. Conhecimento é poder, e poder bem usado traz justiça. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Já passaram por alguma situação parecida com vizinhos abusivos que acham que dinheiro está acima da lei? Contem nos comentários suas experiências. Adoro ler os relatos de vocês e às vezes eles viram vídeos aqui no canal. Se vocês gostaram de ver um arrogante levando uma lição de humildade através da inteligência e conhecimento, deixem aquele like maroto para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. O algoritmo do YouTube precisa saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo dia tem vídeo novo aqui no Age of Tales, sempre com histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias e saíram vitoriosas. Compartilhem este vídeo com aqueles amigos que vocês sabem que vão adorar ver justiça sendo feita de forma inteligente. Especialmente aqueles amigos que também trabalham na roça, que têm pequenos negócios, que às vezes são subestimados por pessoas arrogantes. Mostrem para eles que conhecimento e preparação podem vencer qualquer arrogância. Roberto pensou que podia me quebrar, me humilhar, me forçar a desistir. Hoje ele está respondendo processo criminal, pagando milhões em multas, e eu continuo aqui, trabalhando da minha roça, mais fortalecido que nunca. Semana que vem tem mais uma história épica de alguém que achou que podia passar por cima dos direitos dos outros e se deu mal. Não percam! Um abraço para todos vocês que acompanham o canal. Obrigado pelo carinho e apoio de sempre. E lembrem-se, conhecimento é poder, mas poder com sabedoria é justiça. Tchau, pessoal! Até a próxima!